CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Fizemos uma enquete aqui com os nossos ouvintes, Gilberto, para saber se eles têm usado muito esses aplicativos de namoro, de encontro. Vamos saber como é que tá até agora? Vamos lá. Isaac, no Twitter, como é que tá a nossa participação? 44,4% respondeu que nunca usou nenhum aplicativo. Primeiro eu vou falar a pergunta aqui para o Gilberto no Twitter, @CBN Vitória. A pergunta é: você usa ou usou aplicativo de namoro ou de encontro? E aí nós demos 4 opções de respostas. A primeira, a mais votada, 44,4%, as pessoas dizem que nunca usaram nenhum tipo de aplicativo para esse serviço. 25,9% disseram que sim, já usaram e encontraram uma pessoa. 18,5% dizem que sim, mas não encontrou ninguém ainda. E 11,1% disseram que não usaram, mas têm vontade de usar. Então são essas as parciais, Patrícia. É isso aí. No Instagram, Adalberto? Patrícia, bom dia novamente, bom dia, Gilberto. Os nossos internautas, Patrícia, eles estão meio desanimados aí mesmo? Com essa história de aplicativos de namoro, tá, Patrícia? 79% dizem que não utilizam, contra 21% que utilizam. Vamos ver como é que esse placar vai continuar. Eles estão mais, Patrícia, receosos, eu diria. Pois aí não estão errados não, né, Gilberto? Porque tem golpe também envolvendo esses aplicativos de encontro, de namoro, né? Exatamente, Patrícia. Não estão errado mesmo, não. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque os golpistas já viram, né, que esse é um terreno fértil para que eles possam aplicar os seus golpes e encontrar suas vítimas nessa questão. Falando assim, de os golpes mais comuns que os golpistas aplicam nesse tipo de aplicativo, a gente tem a sextorção, que é aquele que o criminoso entra em contato com a vítima, se aproxima, cria algum tipo de intimidade, e aí recebe algumas fotos ou vídeos íntimos da vítima, e depois ele começa a fazer uma extorsão, falando que se a vítima não pagar um certo valor, ele vai divulgar aquelas fotos na internet, nas redes sociais. Então, ou seja, é um golpe bastante comum. Um outro tipo de golpe, né, é o golpe de extorsão, na verdade, de aproximação, né, do que o golpista faz com a sua vítima, e aí fala que está apaixonado, fala que que quer namorar, quer casar, até coisas parecidas, e aí começam a tirar dinheiro, né? Ou seja, solicitar depósitos para fazer uma viagem, para planejar uma viagem, ou para preparar a festa do casamento, a festa de um local interessante, ou seja, e começa a roubar dinheiro dessas pessoas. Então são os golpes normalmente mais comuns que a gente tem em relação a isso, além do golpe de manipulação emocional, onde os criminosos também se aproximam das suas vítimas e aí fazem uma manipulação emocional, ou seja, se aproxima da parte íntima da pessoa e aí começa a falar algumas coisas para ela no sentido de fingir amizade ou fingir algum tipo de aproximação bem próxima, né, dessa pessoa, e aí fazer um tipo de manipulação, conseguir manipular emocionalmente essa pessoa. São questões ou ataques comuns que a gente encontra nesse tipo de aplicativo, nessa situação. E aí, a pergunta é como é que a gente pode se proteger, né, dessa situação. Então, alguns processos, alguns procedimentos, até algumas ações a gente pode fazer para poder evitar, né, ele ser vítima desse tipo de golpe ou desses tipos de golpes que tem nesses aplicativos. Primeiro, sempre a questão da privacidade, evitar revelar informações ou muitas informações pessoais em um perfil de relacionamento ou para aquela pessoa que você está conversando na internet. Quanto mais informação você consegue e você passa para o golpista ou para essa outra pessoa, mais ela tem subsídios de envolver você num papo, de envolver você emocionalmente numa certa situação, né? Ele pode, inclusive, conhecer, né, ou seja, mais sobre você no seu ambiente de trabalho, por exemplo, até, e aí criar, né, narrativas de explorar isso, ou explorar você emocionalmente. Cuidado com os dados financeiros, não passar os dados financeiros para essas pessoas em relação a isso aí. E muitas pessoas até acham que estão numa certa situação, numa posição de segurança, quando elas entram em contato com esse outro perfil e não ao contrário, quando o perfil os aborda, né? Achando que, como ela teve a iniciativa, né, de
abordar o perfil, ela que está no controle da situação. Muitas vezes os golpistas eles criam perfis iscas que colocam lá na rede e ficam esperando que as suas vítimas, né, venham até eles, né, fazendo algum tipo de contato. Então, cuidado com isso também, né, nessa questão. Evitar envio de fotos comprometedoras, né, ou vídeos comprometedores a estranhos na internet, que depois podem ser utilizados para extorsão. Evitar de clicar em links ou fazer downloads, né, de arquivos ou de programas ou até de fotos, né, enviadas para você através de redes sociais ou através de mecanismos de comunicação instantâneo, né? E aí é interessante nesse ponto ir devagar, né, no começo, né? Ou seja, conhecer a outra pessoa, fazer perguntas sobre quem ela é, onde ela trabalha, como é que funciona, ou seja, tem algum tipo de informação da outra pessoa. Inclusive, você pode checar essas informações nas redes sociais, ou seja, você está começando a conhecer uma outra pessoa. Será que essa pessoa tem rede social? Se não tem, desconfie. Se ela tem rede social, o que ela fala, o que ela relata, tem a ver com a rede social, com o comportamento que ela tem na rede social, né? Então, essa é uma questão importante, né, de você ter esse... Então, pesquise sobre a outra pessoa também, né? Então, essa é uma questão interessante que você tem que ter. Se vai fazer algum tipo de encontro, né, presencial, né, vai sair do virtual e vai para o presencial, é importante marcar num local público, como shoppings, bares, né, e ruas movimentadas, avisar aos amigos ou à família que você vai a esse encontro e com quem você vai a esse encontro, né, nesse caso lá, né? E é interessante até você, antes desse primeiro encontro, né, fazer uma chamada de vídeo com essa pessoa que você está se relacionando. Muitos golpistas se recusam a fazer uma chamada de vídeo porque, na verdade, eles com uma vão chamada aparecer, de vídeo, você... né? Exatamente, vai ver quem é do outro lado, que não é aquela pessoa que está se fazendo passar com aquela foto, né, que tem ele. Então, uma chamada de vídeo é uma questão interessante, você, pelo menos, está vendo a outra pessoa antes de ir exatamente ao primeiro encontro, inclusive evitar caronas, né, no primeiro encontro. No primeiro encontro, cada um vai, né, num local público para poder conversar em relação a essa situação. Então, é interessante e faça essa questão de pesquisar sobre a pessoa antes, né, do encontro lá. É bom guardar as conversas, né, ou seja, a conversa, e se você desconfiou de alguma situação, se tem alguma desconfiança daquele perfil, você pode, através desses aplicativos de relacionamento, notificar o aplicativo que você está achando que aquele perfil é um golpe, né, ou que aquele perfil é falso. E o aplicativo vai tomar as providências, talvez até bloquear ou suspender aquele perfil falso do golpista. O que não pode de jeito nenhum, Gilberto? Nem pensar em fazer. De jeito nenhum. Mandar fotos íntimas para a pessoa, né? Se você não conheceu, não sabe que ela realmente é a pessoa, né? De jeito nenhum. Né? Não te dá informações financeiras também, de jeito nenhum para a pessoa. São duas questões que são cruciais. A partir daí, muitos golpistas começam a aplicar seus golpes com essas duas informações que você tem, as fotos íntimas e informações financeiras. E, infelizmente, não tem antivírus para evitar esse tipo de golpe, né? Exatamente. A engenharia social, né, não tem... o antivírus tem que ser a gente mesmo, desconfiando, ligar o nosso desconfiômetro, né? É isso aí. Melhor antivírus nesse caso, desconfiômetro. Exatamente. Excelente ideia, Gilberto. Bom, temos outros assuntos aqui com o Gilberto também. A gente está falando sobre essa questão de relacionamentos, né? Apps, a gente está falando de aplicativo, mas existem sites de relacionamento. As regras são, os cuidados são os mesmos, né, Gilberto? Exatamente, a mesma questão, ou seja, ou até muitas vezes os golpistas se aproveitam desse tipo de aproximação não exatamente em aplicativos de relacionamento. A vítima pode ser abordada, por exemplo, numa rede social, no Facebook, no Instagram, por exemplo, ou mesmo no LinkedIn, né? Ou seja, então não é só esses cuidados que eu comentei aqui, não são apenas ou exclusivamente para os aplicativos de relacionamento, né? Qualquer tipo de aplicativo digital, esses cuidados devem ser feitos, devem ser executados também. Tá certo. Bom, a gente vai continuar também falando sobre esse assunto aqui. A nossa enquete está no ar. Se você já encontrou alguém num aplicativo de relacionamento, se você tem vontade, está nossa enquete no nosso Twitter, o @CBNVitória, você também responde lá no nosso Instagram, @CBNVitória, vai mandando sua pergunta também aqui para o Gilberto, enquanto isso a gente vai lá para o Viralizou. Viralizou. Pois é, Gilberto, olha só, vou começar
pelo delivery com drones no Brasil, que eu sei que está na sua lista do Viralizou, e a gente fez uma entrevista com a ANAC agora para falar sobre o primeiro drone que foi autorizado pelo órgão para poder fazer esse delivery aqui no país. Exatamente, Patrícia. E finalmente chegou aqui no Brasil, né? Já tinha lá fora, nos Estados Unidos, em outros locais, entregas por drone. E agora finalmente chegou ao Brasil. O iFood foi autorizado a utilizar drones como teste, né? Para fazer esse tipo de entrega. Tem lá o drone específico que foi autorizado a fazer as entregas com carga de até 2,5 quilos. Né? Então, muito legal, né? Ou seja, acho que é uma evolução. A gente vai ter aí mais novidades sobre isso mais à frente, mas já é uma boa notícia, né, as entregas por drones aqui no Brasil. Vamos ver quando é que chega aqui no estado, né, para isso. Agora vem cá, você sabe quanto custa um drone desse? Eu perguntei. É bastante, é um drone grande. É um drone, cara, eu não tenho exatamente o valor exato, mas é um drone bastante grande, que leva, ele tem uma série de recursos de navegação, né? Ele tem uma autonomia boa, que ele vai até 3 quilômetros normalmente de distância, que foi a autorização da ANAC para isso, e carga de até 2,5 kg, ou seja, é um drone grande, com vários rotores, então não é um drone pequeno, né? Não é um Phantom, né? Um DJI da vida aí. Bom, vamos lá, uns 100 mil, 200 mil, meio milhão? Não, Estou acho chutando que alto assim, demais. daria uma avaliação, talvez uns 10 ou 12 mil, né? Alguma coisa assim, um drone desse. Achei que fosse ser mais caro. Até pelo peso da responsabilidade de quem vai operar, eu achei que fosse ser mais caro. Até se o nosso algum ouvinte tiver já esse valor, né, pode até conversar com a gente aqui. Mas eu exatamente não tenho o valor exato, né, desse tipo de drone. O iFood já está entregando? Porque a ANAC falou que existe aí uma movimentação em Aracaju, que eles ficaram sabendo, mas ainda precisa ganhar o país, e eles acreditam que realmente nesse ano ainda de 2022 pode ser que outros modelos já estejam circulando em mais lugares. Ele já está funcionando em algum lugar que você já tenha essa notícia fiel, Gilberto? Não que eu tenha informação. Na verdade, foi autorizado, né? Foi um processo até, inclusive, longo, demorou mais de 8 meses, né, de estudos, né? E o processo de autorização demorou esse tempo, né, de 8 meses para isso. Agora, com essa autorização, eu acredito que o iFood esteja se estruturando, né, para fazer. Ele não deve fazer no Brasil todo, vai começar em 1 ou 2 lugares, né, como piloto, para até ver como é que é dificuldade, problema, se tem alguma questão que dificulte esse tipo de entrega. E aí, mais tarde, vai fazer, assim, vai ampliar esse serviço para o resto do Brasil. Ele falou para a gente que a autonomia, que a distância de 3 quilômetros, a altura de 400 pés, dá cerca aí de 120 metros de altura para ele voar. E eu perguntei para ele sobre a preocupação também, porque sai do campo de visão da pessoa, diferente dos drones que a gente opera hoje, né? Sim. Na verdade, uma parte desses drones, eles têm uma navegação autônoma, né? Ou seja, o trajeto e o destino é programado, e por isso que é um drone caro também. Ele consegue navegar autonomamente até o local, descer, né? Ou seja, não é uma operação não é um operador que vai fazer essa questão. Normalmente, pelo menos fora daqui, né, os drones que têm acontecido são todos autônomos. Então, ele tem uma programação interna, tem um algoritmo interno que leva, né, navega até o destino, pousa e depois ele retorna até a base. Se perder a comunicação, eu tô preocupada com isso, Gilberto. Foi uma pergunta que eu fiz também para o pessoal da ANAC. A gente tem aí de vez em quando as panes nas operadoras de internet, nas operadoras de telefonia. Então, eles também vão depender de um link de comunicação. Como é que funciona isso? Se perder essa comunicação, ele fica parado no ar, ele pousa em algum lugar, como é que faz? Normalmente, não. Como assim, eu comentei, eles estão autônomos. Então, na verdade, na base, né, na saída do drone, ele é programado, né, para ir até um certo local, né, com coordenadas, deixar a carga e voltar para a base. Então, ele não depende, a partir do momento que ele decolou da base, ele não depende de comunicação com ninguém mais. Ele já, na verdade, ele navega através de GPS até o destino, deposita a carga no destino e volta até a base. Isso tudo de forma autônoma, sem nenhum tipo de interação com operadores ou comunicação com operadores. É óbvio que existe uma comunicação, né, de localização para que a base saiba onde o drone está. Mas o drone não precisa disso para navegar. Ele é completamente autônomo. São duas coisas separadas, né?
a localização do drone por onde ele passa, na central, mas a programação dele já está feita, pode acontecer o que for, que ele vai chegar no destino dele e vai voltar para a base dele. Isso. A comunicação com a base é mais no sentido de monitoramento, né, de onde o drone está, o que ele está fazendo, se ele já está voltando, se ele está indo, se ele já deixou a carga ou não, né, mais nesse sentido. Mas ele não depende dessa comunicação para fazer a sua navegação até o destino. E a autonomia dele permite 6 quilômetros, né? A distância máxima de 3, voltar ou até mais, né? Para garantir que não vai faltar bateria no caminho. Não, com certeza não, né? Inclusive, esses drones, eles têm um recurso, né? Que ele, quando a bateria tá baixa, né? Ele volta automaticamente para a base. Então, ele sabe qual é a base, de onde ele partiu. Então, se ele, por algum motivo, tem uma queda na autonomia, ele não consegue, sabe que não vai conseguir chegar até o destino e retornar, ele volta diretamente para a base. Né? Pergunta do Breno. Pergunta do Breno, é uma preocupação nossa, cair no meio do caminho, né? O Breno está aqui dizendo, o estabelecimento que utilizar o drone para entregar vai ter que ter um operador ou terá um sistema de entrega autônomo? Você já respondeu, é uma questão autônoma, né? Isso, exatamente. Bom, o que mais que a gente tem aqui no Viralizou? Bom, uma notícia interessante, né, que eu vi essa semana também, que o próximo smartphone que a gente vai comprar talvez tenha uma câmera que nunca desligue. Eita. Na verdade, isso foi um lançamento da Qualcomm, que é um grande fabricante de chips de celular, que ele montou um chip agora que ele, teoricamente, ficaria com uma câmera frontal do celular ligada o tempo todo. Para quê? Exatamente segundo a Qualcomm, né, por uma questão de segurança, ou seja, ela vai ficar monitorando o tempo todo quem está à frente do celular. Se é o dono do celular, o celular se desbloqueia automaticamente. Se o dono do celular sai da frente da câmera, ele bloqueia automaticamente o celular. Então, mas nesse caso, a câmera ficaria ligada constantemente, um baixo consumo, né? Ou seja, e aí ele conseguiria reconhecer, né, o dono do celular. Obviamente que isso aí é uma característica que, segundo a Qualcomm, de segurança, mas abre uma brecha imensa na questão de privacidade, né? A mesma coisa dos microfones ligados do tempo todo para que ele ouça lá o OK Google, o Siri, por exemplo, né? Então, ou seja, é uma preocupação imensa nessa questão aí de privacidade. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Esse é um produto que a Qualcomm colocou no mercado, agora falta os fabricantes de celular incorporar nessa tecnologia dos seus modelos. Ainda ninguém, né, nenhum fabricante de celular ainda assumiu publicamente que vai usar essa tecnologia nos seus próximos modelos. Mas vamos ver como é que isso vai se desenrolar. O que está na matéria, né, que na notícia lá, é que a tecnologia está pronta, está disponível para os fabricantes de celular incorporarem nos seus modelos e aparelhos. Eita, quero não, viu? Eu também não. Bom, o próximo destaque do Viralizou? O último destaque, Patrícia, é o fim do G Suite gratuito. O que é o G Suite? G Suite é uma conjunto de ferramentas do Google, que é lá o Google Talk, o Google Calendar, o Gmail e a Agenda, que foi lançado em 2006, né? E no começo ele era gratuito, até 2006, até esse ano ele era completamente gratuito. Então eu conseguiria criar, por exemplo, criar um e-mail com um domínio próprio, lá, @algumacoisa.com.br, hospedar no Google. Eu tinha até 100 contas gratuitas que eu poderia criar isso aí, e tinha como usar esse e-mail com um domínio, não Gmail, um domínio específico para trocar informações, mensagens e tudo mais. O que acontece é que agora, no começo desse ano, o Google resolveu acabar com o G Suite. Ele vai migrar, né? Você está obrigando os seus usuários, que até julho desse ano, a migrar para contas pagas. Isso está dando uma grande confusão, porque muitas pessoas usaram, né, esse G Suite gratuito desde 2006 até hoje, né, e associaram a essas contas muitos serviços do próprio Gmail, do próprio Google Aplicativos, né, o Google Store. Então, ou seja, isso vai dar uma grande dor de cabeça para quem usava esses serviços, né, nessa situação, se ele não for migrar para as contas pagas. A conta paga hoje começa em torno de R$24 por mês por conta, né, que o Google está cobrando. Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, mas quem usa o G Suite hoje gratuito, se não recebeu, vai receber um e-mail do e-mail, exatamente, vai falando receber que ele tem que migrar. Né? Até julho ele vai ter que migrar.
esperar. Fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN, você volta para a gente encerrar o G Suite e também tem pergunta dos nossos ouvintes aqui. Só um pouquinho a gente já volta. Estamos com o Gilberto Sudré, Gilberto que está explicando sobre o G Suite que agora vai passar a ser cobrado. Gilberto, você falava antes do Repórter CBN que quem já usava esse conjunto, né, de opções do Google, daqui a pouco vai receber um e-mail com a conta, né? Exatamente, Patrícia. Se não recebeu, vai receber um e-mail lá falando que o proprietário, né, desse G Suite tem até julho desse ano para fazer uma escolha. Ou ele, né, abandona o serviço, ou ele então escolhe uma forma. Tem alguns perfis, alguns frameworks que ele tem, desde valores bem baixos até valores mais altos, né, que inclui inclusive serviços de Google Meet e tudo mais, mas ele vai ter que fazer uma escolha até julho desse ano para fazer a migração para a plataforma gratuita para uma plataforma paga, né, para isso. Então, é bom já se preparar aí, começar a dar uma olhada, quem usa o serviço do Google G Suite Legado, né, que é chamado, né, G Suite Legado, para uma escolha de uma plataforma, se assim for a decisão dele, uma plataforma paga do Google Workspace. Olha, eu falei que tem pergunta de ouvinte para a questão dos aplicativos, mas tem uma pergunta do Fernando que chegou agora durante o Repórter CBN. Ele está dizendo que ele usa o aplicativo de calendário do celular, do Google no celular. Muda alguma coisa? Então, se ele usa, se esse celular está associado à conta do Gmail, não tem problema, não está mudando. Se você tem lá o seu e-mail, alguma coisa, @gmail.com, isso não mudou. O que muda é quem usava o Gmail com um domínio próprio. Então, domínio.com.br. Então, eu tinha lá várias contas lá, tinha o meu domínio de e-mail associado ao Gmail, associado ao Google, né? Então, eu hospedava meu domínio de e-mail no Google. E esse no caso, era o G Suite, que era gratuito e agora vai passar a ser pago. Entendi, então, quem vamos usa supor, o Gmail especificamente, não tem problema. Vamos supor, eu tenho uma empresinha e cadastrei lá um patricia.valim.com.br no Google, né? Então, aí eu tenho que tomar cuidado, vamos supor, né? É nessa questão. Agora, aquele e-mail do Gmail gratuito que a gente normalmente tem, alguma coisa @gmail, tá tranquilo. Continua gratuito, sem problema nenhum, tem lá os seus 15 GB de espaço de armazenamento e não muda nada para isso. É só para quem usava hospedar no Google um domínio específico. Tá certo. Agora vamos lá, o ouvinte pediu para não ser identificado. Ele disse o seguinte, eu baixei um aplicativo de relacionamento, conheci uma pessoa que de começo era maravilhosa e com o passar do tempo essa pessoa se demonstrou diferente, e ele não conseguiu controlar o ciúme dessa pessoa. Resultado, ele ganhou 6 pontos na testa e nunca mais usou nenhum tipo de aplicativo. Ou seja, a princípio a pessoa se mostrou uma coisa no aplicativo de encontro, houve aquele encontro presencial e aí a pessoa se transformou em outra bem diferente daquilo que ela, digamos, vendeu no aplicativo. Tem esse perigo também, né, Gilberto? Tem esse perigo, com certeza. Por isso, inclusive, que encontros, não é? Pelo menos os primeiros encontros, que a sugestão que seja feita em locais públicos, locais de grande movimento. Então, ou shopping centers, ou cafeterias movimentadas, ou ruas movimentadas, exatamente para a gente ter conhecer, né? A gente conhecer a pessoa antes, né? De ter até um relacionamento mais sério. Tá certo. Gilberto, muito obrigada mais uma vez por mais esse CBN A Tecnologia conosco, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes e principalmente alertando para perigos que circundam, né, esses sites e esses aplicativos de relacionamento. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. É isso aí. Tome cuidado, privacidade, cuidado com os seus dados pessoais e cuidado com a Covid também, viu? Que não está fácil não, hein? Então, mantenha o seu isolamento, máscara, álcool, né, e se vacine. Cuidado Obrigado, com a fake Patrícia, news, né? Vez. Cuidado com a fake news, né? Exatamente. Obrigado mais uma vez. Até sexta-feira com mais tecnologia.